quais são, na sua opinião, as maiores oportunidades no campo da acústica hoje? E como você acha que os profissionais podem se diferenciar nesse mercado? A acústica ela tem um impacto muito importante, né, na vida das pessoas, né? Tanto ela traz problemas, né, problemas graves como incômodo, como perturbação, atrapalha a comunicação, atrapalha o descanso, o sono, e ao mesmo tempo a acústica também pode ser magnífica, né? Uma sonorização muito bem feita, uma música agradável, um som que encanta. E dentro desse contexto, como trabalha muito a questão emocional, a questão muito dos sentimentos da pessoa, isso traz muita oportunidade, porque nem todo ambiente ele está adequado, nem para o positivo e nem para o negativo. Por exemplo, eu tenho clientes que ficam irritadíssimos morando em um ambiente extremamente lindo, extremamente bem acabado, extremamente bem construído, mas com um nível sonoro tão perturbador que as pessoas compram o empreendimento com os olhos e vendem por causa dos ouvidos. Então, dentro desse contexto, cada vez mais a gente tem pessoas incomodadas, máquinas, equipamentos, processos barulhentos, ambientes com muitas fontes sonoras, o que gera um contexto de muito transtorno e de muita insatisfação. É verdade. A acústica realmente tem um impacto enorme no dia a dia das pessoas, tanto para o bem quanto para o mal. E é justamente essa dualidade que cria tantas oportunidades para os profissionais da área. Quando você consegue transformar um ambiente barulhento em um espaço de conforto sonoro, você realmente muda a qualidade de vida das pessoas. E isso é um diferencial enorme no mercado. É incrível como a acústica pode realmente influenciar o bem-estar, não é mesmo? Sim, e se a gente pensar que a acústica a gente vem do diagnóstico com os laudos, né, os famosos laudos que os engenheiros hoje têm trabalhado muito, e inclusive faturando acima de R$ 20.000 em 30 dias, realizando esse tipo de trabalho, a gente avança após o diagnóstico para um levantamento de oportunidades de melhoria e adequação dos ambientes, com o projeto conceitual, depois o projeto detalhado, o projeto executivo, a execução e fiscalização da obra e depois a avaliação e confirmação do resultado, né? Então a gente sai de um ambiente que pode ser extremamente desagradável ou desfavorável para um ambiente magnífico, né? Silencioso ou encantador. Exatamente. Esse caminho completo, desde o diagnóstico com os laudos até a execução e a confirmação dos resultados, realmente transforma ambientes e a vida das pessoas. E é incrível ver como isso também se torna uma grande oportunidade de negócio para engenheiros e profissionais da área que conseguem gerar tanto valor e, ao mesmo tempo, alcançar resultados financeiros tão expressivos. É realmente uma jornada que une técnica, criatividade e um impacto muito positivo na sociedade. Então, e nesse contexto, o que eu estava observando? Coisa de 20 anos atrás, a gente precisava de um investimento muito grande, porque a instrumentação era muito cara. E outra questão também, o acesso à informação era bastante difícil. Poucos livros, livros em língua estrangeira, em inglês, em alemão, italiano. A gente tinha uma pouca literatura em português e hoje ficou muito facilitado. Muitas escolas, muitos cursos, várias literaturas em português, a vinda da inteligência artificial para poder ajudar a traduzir e trazer conhecimento. E o mais interessante ainda, a quantidade de empresas que estão fazendo a locação de instrumentos a um preço muito acessível. Então, um laudo aí que é vendido por um preço mínimo aí de R$ 2.000, a gente consegue alugar um instrumento por R$ 500 e realizar um trabalho mesmo sem investimento nenhum. A gente tendo o conhecimento da metodologia e fazendo a captação da oportunidade e a venda, a gente pode iniciar nesse mercado com um investimento muito acessível. Isso é realmente impressionante e uma grande mudança no cenário. A democratização do acesso aos equipamentos e à informação realmente abriu portas para muitos profissionais. Agora, com o investimento inicial bem mais acessível, qualquer pessoa com conhecimento técnico e metodológico pode entrar no mercado e oferecer um serviço de qualidade. E com a ajuda da inteligência artificial e o aumento de conteúdo em português, a barreira do conhecimento está cada vez menor. Isso realmente cria um ambiente de oportunidades incríveis para quem quer fazer a diferença na área de acústica. E o detalhe, a gente tem um mercado gigantesco e restrito e muito acessível. A gente pode pensar em três grandes mercados, três grandes negócios. O mercado da perícia, o mercado doméstico, que seriam laudos para fins judiciais ou para fins de alvará e
licenças ambientais. A gente também tem o mercado da construção, que seriam laudos para poder confirmar o desempenho da edificação, e o mercado industrial, que precisa avaliar, controlar e fazer a gestão dos níveis sonoros no ambiente de trabalho. Então, três grandes mercados extremamente acessível, desde o mercado doméstico mais simples, menos complexo, onde qualquer pessoa já pode realizar os laudos mais simples e com uma demanda muito elevada, e avançando para a indústria, que ainda tem um investimento pequeno para entrar, demanda um maior conhecimento e acesso, né? E o mercado da construção, que nesse mercado ele é bom, o único entrave é que o investimento em instrumentação ele é muito alto, mas três grandes mercados acessível para qualquer engenheiro que esteja disposto a se preparar para poder aprender as metodologias e o desenvolvimento de trabalhos em acústica. Exatamente. Esses três grandes mercados oferecem oportunidades incríveis para engenheiros que queiram se destacar na área de acústica. O mercado de perícia e laudos para fins judiciais ou licenças ambientais é uma porta de entrada muito boa, porque tem alta demanda e um nível de complexidade que permite começar mais facilmente. Já o mercado industrial exige um conhecimento técnico um pouco maior, mas ainda assim com um investimento relativamente acessível para entrar. E o mercado da construção, apesar do investimento em instrumentação ser mais alto, oferece um potencial enorme para quem se especializa. É realmente um campo vasto e cheio de possibilidades para quem está disposto a se preparar. E quando a gente fala desse mercado, independente do porte da cidade, do tamanho, porque toda cidade vai ter ali conflito, né, de bares, pessoas fazendo eventos, reuniões, churrasco, festas. Temos as igrejas com os cultos, as missas, o louvor e as músicas. O baixo desempenho da construção, que faz com que esse som, esse ambiente interno gere um desconforto para a vizinhança. Supermercados, empreendimentos dessa natureza, com sistemas de refrigeração, sistema de geração auxiliar de energia, o próprio movimentação de materiais, produto nas docas, clubes, academias. Então, assim, mesmo uma cidade muito pequena, a quantidade de oportunidades ela é muito imensa. E sempre lembrando que sempre vai ter pessoas dispostas e com recursos suficientes para contratar engenharia para poder resolver os problemas de acústica. Desde comunicação, as pessoas hoje trabalhando home office, muita gente trabalhando com conteúdo, gravação de vídeo, gravação de áudio. Então a adequação do ambiente ela é uma coisa fantástica e necessária. Oportunidade de trabalho para todo engenheiro, para todo profissional que se capacita nessa área, independente do tamanho e do mercado que ele está. E tem uma questão que é interessante: um mercado mais restrito, uma cidade menor, é muito mais fácil do engenheiro se tornar uma autoridade local, uma referência regional, e isso expandindo até que ele alcance uma importância até mesmo nacional, dependendo da vontade que esse engenheiro tenha. Exatamente. É incrível como até mesmo em cidades menores há uma demanda constante por soluções acústicas, justamente porque o ruído e os problemas de som estão presentes em todos os lugares. E a necessidade de ter ambientes mais silenciosos e confortáveis só aumenta com o crescimento do home office e da criação de conteúdo. Isso realmente abre portas para engenheiros que queiram se especializar e se tornar referências locais, regionais e até nacionais. O mercado de acústica é realmente vasto e cheio de oportunidades para quem está disposto a se dedicar. Vamos fazer um ping-pong? Você faz uma pergunta e eu falo a respeito da oportunidade de acústica dentro dessa pergunta. Por exemplo, você pode falar de clubes. Aí eu vou falar que o clube tem as atividades nas quadras, as atividades de lazer, temos o salão de festa, temos eventualmente um ambiente de show, um ambiente de eventos e também a academia do clube, né, que gera bastante impacto sonoro na vizinhança. Vamos fazer um ping-pong assim? Vai lá, começa. Ótima ideia. Vamos lá. Qual é a importância da acústica em supermercados? Supermercado a gente tem um movimento intenso de clientes entrando e saindo com os veículos, um movimento principalmente nas horas mais iniciais do dia,
com o recebimento de material, então o movimento na doca muito intenso, de caminhão, de veículos entrando, saindo, eventualmente a movimentação de caçambas, gôndolas, empilhadeiras. A gente ainda tem o sistema de refrigeração com os compressores, sistema de ventilação que gera um ruído muito intenso. Eventualmente, alguns supermercados, eu acredito que uma parte significativa tenha o sistema de ar-condicionado, o sistema de geração auxiliar de energia, e é muito comum reclamação, é muito comum problemas de ruído com a vizinhança em supermercados. E toda cidade, independente do porte, tem supermercado com sistema de refrigeração, sistema de ar-condicionado, sistema de docas e geração auxiliar de energia. Excelente ponto. Supermercados realmente têm uma dinâmica bem intensa e todas essas fontes de ruído podem causar muitos incômodos na vizinhança. É aí que entra a acústica para ajudar a controlar e minimizar esses impactos, garantindo mais harmonia entre o supermercado e a comunidade local. O próximo? Qual é a importância da acústica em academias de ginástica? Academias. Hoje a gente tem em alta as academias de CrossFit, né, que é os exercícios com pesos. Então é muito comum as pessoas estarem muito motivadas, muito incentivadas nesse tipo de ambiente, e o que gera um transtorno muito grande por causa da queda dos pesos no solo. Isso gera aquele ruído de impacto, contato metal-metal, contato metal-solo, e isso gera um transtorno razoavelmente importante, principalmente quando existe uma edificação muito próxima, ou até mesmo dentro da própria edificação, o impacto muito negativo. Então, o CrossFit é um absurdo de problemático. A gente ainda tem as aulas de dança, as aulas de ginástica, com a sonorização e as pessoas se movimentando, cantando, fazendo movimentos com gritos de guerra. Então, um cenário de muita energia sonora. O impacto ele é muito negativo na vizinhança e as reclamações são constantes e muito comuns. É verdade. Academias têm uma energia sonora muito intensa, especialmente com atividades como crossfit e aulas de dança. Esses sons de impacto e a música alta podem gerar bastante incômodo, especialmente em áreas residenciais ou em prédios compartilhados. A acústica adequada é essencial para minimizar esses impactos e manter um bom relacionamento com a vizinhança. Uma próxima aí, vai. Qual é a importância da acústica em ambientes de escritórios e home offices? Escritório e home office. As pessoas estão ali para poder gerar valor, né, dentro de uma empresa, dentro de um produto, dentro de um serviço. E alguns fatores são muito importantes. As pessoas são mais ou menos produtivas dependendo da qualidade sonora do ambiente. Você acredita nisso? Que o nível de ruído ele pode reduzir até 30% o nível de desempenho das pessoas, tanto pela condição de satisfação, a dificuldade de comunicação e concentração. O ambiente ruidoso atrapalha a comunicação, atrapalha a concentração, atrapalha a satisfação, podendo até mesmo gerar um transtorno de comportamento nas pessoas. Com certeza. A qualidade acústica em escritórios e home offices é fundamental para garantir a produtividade e o bem-estar das pessoas. Um ambiente silencioso e bem controlado acusticamente pode realmente aumentar o desempenho, melhorar a concentração e reduzir o estresse. É incrível como a acústica pode influenciar tanto o dia a dia das pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Um questionamento muito grande que as pessoas fazem para mim, qual que é o engenheiro que pode fazer trabalhos de laudo de ruído? Eu sempre falo que qualquer engenheiro já teve em sua formação, principalmente no ciclo básico, também no ciclo de engenharia, conhecimento de física, conhecimento de matemática, conhecimento de metrologia, conhecimento de ondas de som e, consequentemente, de acústica. Algumas engenharias têm uma ênfase um pouco maior, mas eu sempre digo que toda engenharia pode trabalhar. Eu quero que agora eu vou falar engenharia, você fala a habilidade, como e por que o profissional formado nessa área pode trabalhar com laudos ambientais, principalmente da NBR 10151. O engenheiro mecânico. O engenheiro mecânico possui
possui um forte conhecimento em física e vibrações, o que o capacita a entender e analisar as fontes de ruído em máquinas e equipamentos, facilitando a elaboração de laudos ambientais conforme a NBR 10151. O engenheiro civil. O engenheiro civil. O engenheiro civil tem um profundo conhecimento em construção e materiais, o que permite avaliar o isolamento acústico de edificações e garantir que os laudos ambientais, como os da NBR 10151, estejam em conformidade. O engenheiro eletricista. O engenheiro eletricista possui um forte entendimento sobre equipamentos elétricos e eletrônicos, o que o ajuda a identificar e avaliar fontes de ruído geradas por esses sistemas. Assim, ele pode contribuir de forma eficaz na elaboração de laudos ambientais conforme a NBR 10151. O engenheiro de produção. O engenheiro de produção tem uma visão abrangente de processos e eficiência, o que permite avaliar e otimizar fontes de ruído em ambientes industriais. Com isso, ele está apto a realizar laudos ambientais conforme a NBR 10151. O engenheiro de segurança do trabalho. O engenheiro de segurança do trabalho possui um conhecimento aprofundado sobre normas de saúde e segurança ocupacional, o que o capacita a identificar e mitigar riscos de ruído no ambiente de trabalho. Assim, ele pode elaborar laudos ambientais, como os da NBR 10151, focando na proteção da saúde auditiva dos trabalhadores. O engenheiro químico. O engenheiro químico tem um entendimento sólido sobre processos industriais e reações químicas, o que o ajuda a identificar e avaliar fontes de ruído em plantas químicas. Dessa forma, ele pode contribuir na elaboração de laudos ambientais conforme a NBR 10151. O arquiteto. O arquiteto possui um profundo conhecimento em design de espaços e materiais de construção, o que o capacita a planejar ambientes com bom isolamento acústico. Assim, ele pode contribuir na elaboração de laudos ambientais seguindo a NBR 10151. O engenheiro agrônomo. O engenheiro agrônomo tem um conhecimento sólido em relação ao ambiente rural e às operações agrícolas. Isso ajuda a identificar e mitigar fontes de ruído em máquinas agrícolas e processos rurais. Dessa forma, ele pode contribuir na elaboração de laudos ambientais conforme a NBR 10151. O engenheiro da computação. O engenheiro da computação tem uma forte base em tecnologia e análise de dados, o que o ajuda a desenvolver soluções computacionais para monitoramento e análise de ruído. Dessa forma, ele pode auxiliar na elaboração de laudos ambientais, inclusive seguindo a NBR 10151. Legalmente, por que a gente pode afirmar que todo profissional de nível superior em engenharia e arquitetura, independente da área de formação, legalmente, por que a gente pode afirmar que esse profissional pode assinar um laudo de ruído ambiental conforme a NBR 10151? Legalmente, todos os profissionais de nível superior em engenharia e arquitetura têm atribuições definidas pelos conselhos profissionais, CREA e CAL. Essas atribuições incluem a capacidade de elaborar e assinar laudos técnicos dentro de suas áreas de conhecimento. Como a formação em engenharia e arquitetura abrange conhecimentos de física, acústica e normativas, esses profissionais estão aptos a elaborar laudos de ruído ambiental conforme a NBR 10151. Muito bom. Se a gente fosse dar um recado para os engenheiros que estão assistindo, eu aqui conversando com o Chat GPT, o que você pode trazer assim de uma mensagem para a gente finalizar esse bate-papo, para orientar e ajudar os engenheiros a se interessarem e a procurarem um pouco mais de informação para, quem sabe, construir uma carreira sólida e lucrativa e muito satisfatória dentro da área de acústica, principalmente falando de laudos? Para todos os engenheiros que estão nos assistindo, a mensagem é: a área de acústica oferece um vasto campo de oportunidades, especialmente na elaboração de laudos ambientais. Com o conhecimento técnico que vocês já possuem e a curiosidade para aprender mais, é possível construir uma carreira sólida e muito satisfatória. A acústica não só melhora a qualidade de vida das pessoas, mas também oferece um campo de atuação com grande demanda. Então, explorem, busquem mais informações e deem o primeiro passo para se tornarem referência nesse campo tão importante.
Muito obrigado, foi uma satisfação conversar contigo e a gente conseguiu fazer o primeiro vídeo de bate-papo do Marco Aurélio com o ChatGPT.